programa Histórias e Conquistas hoje vai compartilhar com você a trajetória profissional da doutoranda em Administração de Empresas, Nilvane Mantei. Ela também é mestre em Administração de Empresas pela Universidade do Vale do Itajaí, formada em Administração também pela Univale, e ela vai compartilhar tudo sobre o mundo acadêmico. Pessoal, eu me lembro que ela era muito conhecida, foi minha colega, eu posso garantir para vocês que é uma das pessoas que mais publicou artigos científicos durante o mestrado. Vai contar tudo pra gente, seus desafios, as suas conquistas profissionais. Fique com a gente, nosso programa está começando. Nilvane, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada Larissa. Estou muito feliz com a sua participação. Estou pelo convite. Nós somos praticamente irmãs de orientador. É verdade. Tivemos o mesmo orientador no mestrado, o professor Miguel Verdinelli. Isso, satisfação de compartilhar o Miguel, né? Depois vamos mandar para ele a entrevista. Mas, Nilvane, vamos lá. E além disso, você é de Juricaba, que é o interior do Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Panambi, gente, são cidades próximas, acho que fica o quê? 20 quilômetros uma da outra? Eu acho, 30 quilômetros no máximo de distância. E aí, vamos lá. Nasceu em Juricaba e como é que você veio parar pra cá? Pois é, Larissa, quando eu vim para morar em Balneário Camboriú, a minha intenção, que mais me chamou a atenção, além da cidade, que eu já conhecia, já passava férias com minha família aqui, né? Então, nós já conhecíamos a cidade, mas a Univale proporcionava intercâmbio para a Austrália, não é? Então, eu já estudava inglês no Rio Grande do Sul, eu cursava administração lá, eu comecei cursando nutrição, depois, por questões que eu deveria trabalhar também, conciliar a nutrição era diurno, foi difícil, então mudei para o curso de administração e também pela possibilidade profissional que surgiu, né, que eu trabalhava numa instituição financeira lá. Então eu vim no último semestre, no último ano, né, nos últimos 2 semestres da graduação, porque para continuar também trabalhando nessa instituição que eu já trabalhava lá, né, e também porque eu queria fazer um intercâmbio para a Itália. Para a Austrália. Para a Austrália, que era onde a Univale proporcionava, né? Hoje eu não sei como é que é, eu acho que já está até bem melhor a questão do intercâmbio, na época já era bom, né? Mas enfim, foi essa a minha intenção. Então eu vim para cá um pouco antes da temporada, né? E como a empresa que eu trabalhava no Rio Grande do Sul, eu ia fazer um processo seletivo novamente, enfim. Mas como ela iria abrir um pouquinho mais, ela estava se instalando aqui, né? Ela iria abrir um pouquinho mais no meio do ano, assim, então eu vim um pouco antes da temporada, no final de 2007. Então, eu comecei a trabalhar de freelance, à noite, enfim, numa choperia na Barra Sul. Eu comecei a graduação e nesse período eu comecei a pensar, assim, refletir sobre o que eu realmente gostava, né? Eu gostava de trabalhar nessa instituição financeira, já eram 7 anos. Mas é mais difícil, né? É já difícil, meta, se bem que eu gosto de desafiar. Eu gosto de ser desafiada, mas eu comecei a questionar habilidades minhas mesmo, né? Que eu não tinha oportunidade de expressar no ambiente que eu estava trabalhando. Não é? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre quis é ser docente, eu gostava de ensinar. Não precisava ser necessariamente na sala de aula, mas eu gostava de ensinar e compartilhar. Compartilhar aquilo que tu sabia. Isso. E às vezes no ambiente de trabalho, como as organizações precisam disso, né? Precisam ter algumas coisas mais definidas, assim, você não pode modificar muito. Então isso, de certa forma, me deixava no fundo um pouquinho frustrada. Então comecei a rever isso e o que realmente eu iria fazer, se eu ia voltar a trabalhar nessa instituição, e eu resolvi não continuar. Resolvi me dedicar mesmo para concluir a graduação e para fazer o intercâmbio. Quando eu já estava encaminhando tudo para o intercâmbio também e me informando, eu engravidei da Luara, né? Essa moça que está aqui. Então, engravidei da Luara, até como era um período assim de adaptação à cidade, adaptação ao curso, né? A tudo que é novo, assim, enfim. No início foi algo bem assustador, né, no primeiro momento, uma gestação que não era planejada, como eu já tinha conversado com você, né, nós não havíamos planejado, e o Bruno nós conhecíamos há pouco tempo, enfim.
E até foi um momento bem especial também, porque eu conheci a professora Lorena Schroeder, que foi minha professora, foi minha orientadora da UTCC na Univale, né? Uhum. E ela que me incentivou muito também, junto com o Bruno, a continuar e concluir, então, a graduação. E concluí com a Luara pequenininha, né? No semestre eu cursei 7 disciplinas, fiz mais o TCC e terminei aquele ano, assim, até por incentivo deles, né? Do Bruno e da Lorena. Me falar, não, encerra esse ciclo, encerra de uma vez que você vai conseguir. Enfim, ali já, quando eu estava cursando, concluindo o TCC, a professora Lorena já me falou, olha, você tem muito talento para pesquisa, né? E é verdade. Então, ela já me incentivou a continuar. Eu te sugiro a você não parar, né? Você continuar e fazer o mestrado. Então, eu sugiro que você continue, porque você escreve bem, né? Eu gosto da pesquisa mesmo, do processo de pesquisar, de colher informações, enfim. E ela falou que eu tinha feito um trabalho muito interessante nesse sentido e que me orientou, né, a continuar. Mas, enfim, naquele momento eu não tinha condições, assim, eu achava que eu não estava preparada para o mestrado, na verdade, né? Mesmo recebendo esse feedback positivo dela, eu achava que eu não tinha naquele momento condições de continuar cursando um mestrado. E até o Bruno estava com outros desafios profissionais relacionados a ele também, né? Que você gostaria de ajudar. Então eu precisaria também conciliar, né? E a questão da Luar, também estávamos nos adaptando. E é interessante mesmo, né? Porque o mestrado, eu também tinha, assim, tu termina a graduação, a gente nunca quer terminar a graduação e já fazer o mestrado. Parece que nós não nos sentimos maduros. Exatamente. Eu, pelo menos, tive essa sensação. Parece que teve que passar um tempinho, eu amadurecer no mercado de trabalho, pra daí, eu acho que eu aproveitei mais o mestrado, assim. Sim, eu também acredito que sim. Né? Não que eu não teria dado conta e não teria sido interessante antes, né? Porque daí, talvez, nesse período que estamos agora, eu já teria até concluído o doutorado. Sim, claro. Enfim, mas foi bom passar por outras experiências, até profissionais, né? Que daí, na época, o Bruno trabalhava com eventos e logo abrimos um restaurante também, então foi um período muito interessante de aprendizado e de teste também, né? Porque na graduação, administração, nós vemos a teoria, que é tão bonitinha e tão interessante, mas o dia a dia ali é diferente, né? As práticas na organização são diferentes. E eu havia concluído a administração com ênfase em recursos humanos, e então eu vinha com uma bagagem voltada para os recursos humanos que eu quis aplicar na organização e às vezes não é bem assim. Né? Então essa experiência foi muito boa, foi muito interessante. Foram 2 anos. Nesses 2 anos eu fiz uma pós-graduação. Não é até por pensar, não vou fazer um mestrado e tal. Vou fazer uma pós. Geralmente a gente pensa assim, eu também fiz uma pós. Mas foi muito bom fazer a pós pelos contatos, tem contatos profissionais. Que eu mantenho até hoje com professores, tive auxílio para começar a entender como ingressar no mestrado, então recebi dicas, né, dos professores, foi um período muito bom na pós. Enfim, em 2 anos fechamos o restaurante e foi um processo de reflexão de novo, né, novamente comecei a pensar, quais são as minhas habilidades mesmo, que você quer, né, que eu quero desenvolver e que eu já tenho, que eu posso... que vai me dar mais satisfação também, profissional, né? Claro. Então eu resolvi investir nisso. Antes de fazer o processo seletivo do mestrado, eu comecei a dar aula em curso técnico, porque eu ligava o mestrado mais à docência, assim. Até então, mesmo sabendo da parte da pesquisa, eu não pensava que eu poderia ser uma pesquisadora. Não era algo que estava claro. A grande maioria das pessoas não tem essa noção. Eu acho que é depois que você vive o mestrado, né, que você percebe que ele realmente te prepara para você ser um pesquisador, construir ideias, teorias, enfim. Todo mundo liga à docência. A docência, essa ligação eu também fazia. Então, enquanto eu estava me preparando para o ingresso no mestrado, que é um processo seletivo, né, enfim, tem que elaborar um projeto, tem que ter algum contato, tem que conhecer, que é interessante. Então, enquanto eu estava me preparando para isso, eu comecei a dar aula em curso técnico e daí tive a certeza que eu queria também ser docente, né? Então, que eu gostava muito de dar aula, gosto muito de dar aula, gosto de estar em sala de aula. Foi algo muito bom. E depois terminou o mestrado e foi para o doutorado? Terminei o mestrado e já dei
sequência no doutorado. Aí não teve mais dúvidas? Não tive mais dúvidas. Até logo que eu ingressei no mestrado, eu já pensei, já percebi que realmente esse é o meu caminho. Meu mundo, meu caminho, meu ambiente, né? O ambiente da universidade em si é um ambiente que eu me sinto bem, né? E me faz bem, enfim, me identifico muito. Então eu pensei, olha, se eu quero permanecer no ambiente da universidade, como um docente, principalmente de um curso de pós-graduação, que é onde você tem contato com a pesquisa, além da sala de aula, porque às vezes a graduação não te proporciona muito esse ambiente de pesquisa, é algo que exige mais um professor da pós. Então eu precisava da sequência no doutorado, né? Então já parti para isso, para me dedicar para isso também. E uma grande superação nesse... Olha, uma grande superação. Nessa caminhada. Foram tantas. Uma especial. Uma especial. Assim. Uma superação. Concluí o mestrado, né, com várias publicações assim que eu Quantas publicações foram? Em eventos foram 19 ou 20 e agora estão em avaliação em revistas, então tem todo um processo, né, que não sai do evento, vai para a revista, né, e as revistas demoram, mas já tem alguns feedbacks positivos desses artigos também, de publicações, então isso foi um desafio bem grande, conciliar a família, né, com o estudo, porque eu também tenho, além da Luara, eu tenho o Enzo. Quando eu ingressei no mestrado, o Enzo tinha 10 meses, então ele só me vê estudando, Nossa, né? Tinha 10 meses. Então conseguir conciliar isso também é uma tarefa árdua. Tem que ser muito planejada, né? Muito bem organizada para conseguir dar conta. Então esse foi um desafio. O mestrado foi especialmente um desafio bem interessante. Grande, assim. Nilvane, daqui a pouquinho nós estamos de volta. O programa Histórias e Conquistas volta já. Estamos de volta, hoje conversando com a doutoranda em Administração de Empresas pela ESAG, Nilvane Manten. E ela está compartilhando tudo para nós, desde que saiu de Juricaba, fez a graduação na Univale, fez o mestrado na Univale, doutorado. Eu tenho uma pergunta especial. Uma grande conquista profissional. Uma grande conquista, para mim, é ter concluído o mestrado e ter já ingressado no doutorado. Então, saído do mestrado já, porque muitas pessoas demoram um bom tempo até conseguir Não, na verdade é se preparar psicologicamente para isso, né? Isso, então até a seleção do doutorado foi bem concorrida, né? Eram quase 50 candidatos para 12 vagas e fico feliz porque meus colegas são ótimos, o currículo é ótimo, né? Então eu fico feliz de fazer parte, assim. Então isso foi, nesse momento, para mim, foi uma grande conquista, porque era o que eu almejava, né, Larissa? Agora eu pretendo concluir. Quais são os planos para o futuro? Futuro, considerando o doutorado, que agora me dedico para isso, né? Eu pretendo fazer, então, um doutorado sanduíche, ficar 1 ano fora. Em princípio, eu estou me preparando para pleitear então, uma bolsa para a Alemanha, né? Porque que a Alemanha é um país que tem muito auxílio. Então, um auxílio diferenciado para quem tem família, porque eu vou levar a família toda, não vou sozinha, né? Ficar 1 ano fora. Então, para a família tem bastante auxílio. A Alemanha proporciona muito isso, né? Mas tem outros países também. A Espanha tem bolsas interessantes. A própria França, que tem professores da Univale mesmo lá. Mas né? tu fala bem alemão? Não, na verdade, esse é o desafio. Esse é o meu maior desafio, até porque orientador, eu já entrei em contato, assim, com o orientador lá, porque para ingressar lá, eu preciso ter uma nota boa, né, uma média boa das disciplinas cursadas aqui, preciso ter já um projeto qualificado no doutorado, então eu tenho 2 anos ainda para qualificar esse projeto, né? Que assim como é uma dissertação também, tem um período. E precisa ter um professor que se dispõe a orientar lá. Então eu já tenho, assim, professores que eu já pesquiso bastante, né? Enfim, já tenho professores que podem ser meus orientadores lá. Isso. Agora tem o desafio da língua. Lá principalmente a fluência em inglês, que pede para ingressar, né, que é necessário para ingressar,
E o alemão intermediário, ao menos para poder conversar. Não necessariamente, então não você precisa tem ser que falar. fluente. E o da AD, que é esse órgão da Alemanha que proporciona as bolsas, né, especificamente essa que eu pretendo tentar conseguir, enfim, ele também dá um curso de inglês. Então tem um período de adaptação lá que ele proporciona também o curso de inglês, faz parte da bolsa esse curso, né? Claro que eu tenho que já ter um conhecimento antes. Então esse ano, meu foco maior é no inglês mesmo, né? Então no próximo ano já vai por alemão, então também já desenvolvendo isso, essa habilidade do alemão. Assim, para o pessoal saber o que é um doutorado sanduíche, deve ser uma experiência maravilhosa. Quanto tempo é? É um ano que você fica lá? No mínimo 3 meses, de 3 meses a 1 ano. Então pode... Eu sei que aqui na Univale também tem. Sim, mestrado não tem o mestrado sanduíche, né? É só o doutorado. É difícil, de alguma instituição que esteja proporcionando isso em algum país específico, né? Eu acho que a Espanha oferece, Portugal também. Mas aí é da instituição específica naquele país. Aqui não sei, no mestrado já é mais difícil. No mestrado eu tive a oportunidade de ir para a Itália, né, que era uma bolsa que eu consegui. Lembro. Só que o que aconteceu era bem no período que eu estava concluindo a dissertação. Então ou eu concluía a dissertação ou ia para a Itália. E a dissertação tinha um prazo para concluir, porque eu era como bolsista, né? Tem aquele prazo dos 24 meses que eu não poderia passar. Então, não, infelizmente, naquele momento, que foi agora em janeiro, seria em janeiro desse ano, não foi possível fazer esse intercâmbio. Nilvane, o que a Nilvane hoje, né, eu gosto de perguntar para os meus entrevistados, ganha da Nilvane de 10 anos atrás? Nossa! Em detrimento a Nilvane de 10, o que você ganhou no decorrer desse tempo? Sim. É engraçado que você falando de tempo, né? Eu sou uma pessoa que planejo muito, Larissa. Muito. Às vezes até demais, porque quando a gente planeja muito e não dá certo, às vezes fica meio frustrada, né? Se frustra. Então eu sou muito de planejar o que eu vou fazer nos próximos anos, assim. Claro que há 10 anos atrás eu não pensava que eu seria hoje uma doutoranda. Ainda não... Tu não tinha essa ideia? Não tinha essa ideia. Eu sabia que eu gostava de dar aula, por exemplo. Naquela época eu já tinha essa noção, mas não do doutorado propriamente. Mas tudo que eu passei, as experiências, enfim, com relação... Até quando tivemos o restaurante, foi um período de bastante desafio, né, como eu já comentei. O mestrado, que foi um divisor de águas, mais ou menos assim, porque a gente tem contato com conhecimentos que habitualmente nós não temos, né? Claro. Teorias, nem só com relação à administração mesmo, ambiente, conhecimento dos professores, a vivência dos professores, então tudo isso agrega muito na vida, assim. Se eu disser, e além do próprio fato de ser mãe, que há 10 anos atrás eu não era. Que tu não era. Então eu não sei como mensurar ou dizer propriamente o quão além eu estou, mas com certeza eu sou muito melhor do que eu já fui, certamente. Mas tu continua planejando hoje também? Sim, muito mais. Muito mais, porque agora eu tenho que incluir eles, né? E o terceiro filho, então tenho que incluir a família toda, então os planos já são mais... Tem mais trabalhados, mais pensados. Eu adoro conversar sobre isso, porque o meu programa, a vinheta, se você for olhar, você vê lá um cara caminhando, né? Sonhos, você define objetivos, em estratégias, em trabalho consistente, aí você tem essas conquistas, né? Sim. Agora é difícil, né? É difícil, é bem como tu colocou, tem coisas que às vezes você nem imagina que você vai fazer. Né? Por exemplo, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com TV, sabe? Eu também acho que eu dei uma volta muito grande, porque eu era advogada e eu fui para a área de marketing. Então foi uma grande virada. E às vezes, então, você planeja, né? Mas é importante você ter essa flexibilidade e também não desistir. Exatamente. E não ver como uma dificuldade, né? Porque geralmente quando acontece alguma coisa que está fora do teu plano, ou algo que realmente vai dificultar o acesso a alguma coisa que você gostaria de fazer, se você encarar como uma dificuldade, você provavelmente vai desistir. E se você vê como um desafio, como algo para aprender, então é possível que você dê sequência também, né?
Então acho que a forma de encarar o que é novo, diferente e às vezes difícil é que define. E a gente sempre aprende, né, Larissa? Mesmo com a dificuldade, mesmo com às vezes um fracasso, que você acha que é um fracasso e pensa assim, nossa, isso poderia ter sido melhor, ou eu poderia ter feito melhor. Mas isso faz parte do processo de aprendizado e que vai possibilitar que você seja melhor, né? Então, o fracasso também ensina muitas vezes mais do que o sucesso. Muito, aliás, dizem que você aprende no fracasso, no sucesso você comemora. Exatamente, Bacana. Quando você teve o restaurante, abriu, fechou, ali você ficou chateada um pouco? Foram 2 anos, né? Então, na verdade, eu não fiquei chateada justamente pela experiência. E, na verdade, não foi necessariamente ter fechado por um fracasso, ou, né? Foi uma escolha. Porque assim, eu já refletia por coisas que eu... Por exemplo, o restaurante foi uma experiência maravilhosa, bem intensa, né? O nosso restaurante ele era bistrô, então... Era um bistrozinho? Então assim, nós recebíamos artistas conhecidos, legal. Nacionais, internacionais, enfim. Era um desafio. Em Itapema? Era na Praia de Estaleirinho. Ai, que bacana. Então assim, foi um desafio muito grande e interessante conhecer outras pessoas assim também, né? Nesse período. Então não foi frustrante fechar o restaurante porque eu já tinha outras aspirações, né? O Bruno também, aspirações que tem mais relação com as competências dele, os conhecimentos dele. Então, mas foi bem legal, assim, ter. Eu não vejo como algo triste ou lamento ter fechado. Até muitas vezes eu pensei em novamente ter um restaurante. Mas claro que daí... Você gosta de cozinhar? Eu gosto. Mas daí você tem uma equipe na cozinha? Sim, na verdade tínhamos chefes e cozinha, né? Equipe na cozinha, equipe no salão, era mais a questão de coordenar mesmo e organizar. E atenção a detalhes, né? Porque um restaurante nós servíamos desde o café da manhã, petisco, almoço, jantar. Então, e para pessoas que comiam um prato aqui, que nós estávamos servindo, por exemplo, um petit gâteau, tem que ser o petit gâteau que é comido no mundo todo, por exemplo. Se a pessoa que vem, um americano... Um padrão, né? Um americano, a gente está proporcionando um prato assim que é padrão, tem que ser, né? Se ele come nos Estados Unidos, tem que comer a mesma coisa ali. Então, isso era bem desafiador, assim. Nilvane, o que você acha imprescindível para uma pessoa, né? Você já trabalhou com um restaurante, pelo que eu vejo, você tem uma vivência boa no mundo empreendedor. Sim. E assim como, né, doutorando, enfim, já estudou também bastante com relação a isso. O que você acha imprescindível para uma pessoa ser um empreendedor hoje em dia, nesse momento difícil do nosso país? Sabe, Larissa, que eu estudo muito na verdade, minha pesquisa é nessa vertente do empreendedorismo, né? Então, não adianta só querer ter algum negócio. Eu acredito que o negócio ele tem que ser muito bem planejado, assim, né? A abertura de uma empresa. Então, o empreendedor, ele precisa, além de ter algum conhecimento nessa área que ele vai trabalhar, né? Algum conhecimento que eu digo, alguma coisa relacionada às suas competências mesmo, algum desejo, né? Ele tem que gostar do que ele vai fazer, isso eu acredito. Ele precisa se preparar para isso. Marketing, você sabe, tem que conhecer qual é o teu público-alvo, tem que entender como é que ele age, como é que você vai oferecer para ele determinado produto. Então, e o empreendedor principalmente tem que estar preparado para desafios, né? Porque é bem desafiador ter um negócio, é algo bem desafiador. E você falou em planejamento, né? Mas tem muitas pessoas que eu percebo que fazem um investimento muito alto, sem ter planejado. Agora tem muitas pessoas que eu percebo que dá certo. E assim como tem muitas pessoas que começam muitas vezes de baixo, sem um investimento alto. E o fato delas terem esse tempo para conhecer o mercado acaba ficando muito conhecedor do mercado. E aí ela consegue fazer investimentos realmente que deem certo. Né? Mas de uma certa forma ela se predispõe a muitas vezes trabalhar como empregado ou estudar mais. Enfim, mas o planejamento você acha que é imprescindível? Eu acredito que sim. Mesmo que seja para você verificar no final que você não fez nada do que planejou, sabe? Eu acho que o planejamento é uma ferramenta para que você pense e reflita sobre a sua ideia, né, de negócio e que você possa também
ir modificando essa ideia. Tendo flexibilidade. E sabe, Larissa, que tem uma teoria na administração que se chama a Effectuation Theory, né? Que ela fala justamente isso, que há dois perfis, bem como você colocou, dois perfis de empreendedores. Aquele que faz, né? Ele já vai aprendendo na prática, ou seja, ele teve a ideia, ele já está montando alguma coisa, já está aprendendo nessa prática, vai melhorando e dá certo, né? Ou não dá certo, enfim, aí são N questões, né? E tem aquele que não, que planeja e depois faz. Então, esses dois perfis de empreendedor tem. E não dá para dizer o que dá certo, o que não dá certo, ou mais certo, ou menos certo. Isso são N questões que perpassam tem todo um cenário que acaba envolvendo isso. Sim, eu como planejadora, né? Enfim, como alguém que gosta de planejar, eu já iria mais por essa linha porque eu me sentiria segura. Mais segura. Então, se alguém me pede uma opinião, eu já digo, olha, pense sobre o seu negócio, planeja, se informe, né? Analise os concorrentes, principalmente. E, enfim, eu já iria por esse caminho, assim. Legal. Nilvane, temos que chegar ao final do nosso programa. Quero agradecer a sua disponibilidade. Agradeço, muito obrigada por você ter vindo, aceita o nosso convite. Desejo muito sucesso. Traz um presente, um chocolate pra gente lá da Alemanha. Quem sabe, bem interessante. E é isso aí, muito obrigada. Obrigada, Larissa. Eu que fico muito feliz de estar aqui, agradeço a oportunidade. E espero compartilhar, então, outros momentos com você, enfim. Legal. Quero fazer um agradecimento todo especial para as lojas Atrativa, aqui no Oswaldo Reis, 1540. Um beijo grande para toda a equipe. E um agradecimento para você, nosso telespectador. Planeje aí os seus sonhos, os seus objetivos, os seus empreendimentos. Eu desejo que você realize todos os seus sonhos. Uma semana maravilhosa. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais histórias e conquistas.